estar falando o texto que eu separei. É o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 2. E o título que eu dei para a mensagem de hoje é Em Busca da Intimidade Perdida. E eu quero que você esteja pensando o que você precisa fazer para ter de volta a intimidade com Deus. Você poder ter essa intimidade perdida encontrada. Então eu quero te convidar a estar fechando os teus olhos e orando comigo agora. Vamos orar? Pai de amor, louvado seja o teu nome. Por esse momento agora que teremos ministração da sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que eu possa estar com cada um de nós agora, fazendo com que estejamos prontos para ouvir a tua voz e prontos para ser tratados por ti, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A gente viu durante toda essa semana que o homem ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus profundo, onde na viração do dia ele conversava com o Pai diretamente. Só que, devido ao pecado, essa intimidade se perdeu. E com o passar do tempo, essa intimidade tem se perdido cada vez mais. Você pode lembrar da sua vida alguns anos atrás. Você pode lembrar da sua vida no momento que você teve um encontro com Cristo. Como que o seu coração ardia pelas coisas do Senhor. Como você vibrava em estar na casa do Pai. Como você vibrava em fazer as coisas do Senhor. E de repente, por algum motivo, as coisas começaram a se distanciar. Por algum motivo, você perdeu essa intimidade com Deus. Eu quero te levar a pensar por que você perdeu essa intimidade com Deus. Quero te levar a pensar o que falta para você voltar a ter essa intimidade com Deus. E eu quero te levar a pensar naquilo que é necessário que você faça para voltar a ter essa intimidade com Deus. Abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, a partir do verso 14. E acompanhe comigo. Diz assim: recomendo essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Irineu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, severando-se que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o que lhes pertence, e mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos lá, queridos. O que a gente precisa fazer, entender, para que possamos encontrar essa intimidade com o Pai que um dia a gente teve, que por um acaso, por algum motivo, a gente perdeu? A primeira coisa, a gente precisa estar firmes para dar testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas. Se você não consegue mais dar testemunho de Deus,
se você não consegue mais testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, esse é o primeiro alerta para você de que você não tem tido essa intimidade com Deus. Então volte, recomece, volte ao princípio das coisas. Lembre daquele primeiro amor que você teve quando se entregou a Cristo, onde você tinha o prazer e até mesmo a necessidade de falar para todos aquilo que Deus fez contigo e estava fazendo contigo. Por que você tinha essa necessidade? Porque o seu relacionamento com Deus era puro, era sincero. Que você possa voltar a ter esse relacionamento puro e sincero. Porque dessa forma você consegue testemunhar aquilo que Deus fez e tem feito na sua vida. Então, para que você possa reencontrar essa intimidade perdida com Deus, é necessário que você queira estar firme para dar testemunho do Senhor. Segunda coisa, o texto continua, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E a segunda coisa que você precisa entender é que se você tem intimidade com Deus, você não perde o seu tempo em debates inúteis. Você não perde o seu tempo brigando por coisas que não acrescentam em nada na sua vida. Muitas vezes eu fico triste quando eu vejo nas redes sociais irmãos na fé que ficam brigando e às vezes até mesmo ofendendo uns aos outros por questões políticas, por questões ideológicas, por questões diversas, ou até mesmo por irmãos que ficam alfinetando os outros nessas mesmas redes sociais. O que demonstra que realmente a intimidade com o Pai está distante. Porque o Pai fala que nós não devemos ter essas contendas, essas discussões fúteis e inúteis, que não levam a nada, que só levam à subversão, que só levam ao afastamento das pessoas do amor de Deus. Querido, que eu e você possamos estar atentos a isso, e que se nós realmente queremos voltar a ter uma intimidade com o Pai, nós precisamos ter o cuidado, mas o cuidado muito grande, para evitar esse tipo de contenda. Volta e meia eu tenho falado de uma modinha que tinha nos anos 80, 90, que era uma pulseirinha que botava no braço e você via ali escrito: o que Jesus faria? Quando você estiver numa situação onde pode-se haver algum tipo de contenda, algum tipo de discussão, lembre-se dessa frase: o que Jesus faria? Será que Jesus ia ficar perdendo tempo, batendo boca com pessoas por questões tão fúteis, tão inúteis? Ou Jesus ocuparia o seu tempo com algo melhor? E sempre que você vê Jesus, ou ele estava falando da palavra, ou ele estava orando, ou ele estava cuidando de alguém. Jesus entendia muito bem o que era ter intimidade com o Pai, porque ele e o Pai eram um só. Então, querido, que eu e você possamos ter esse cuidado de evitar discussões inúteis, discussões acaloradas que não levam a nada, apenas ao nosso distanciamento do Pai e ao distanciamento das pessoas que estão ao nosso redor, também do amor de Deus. Se nós queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter esse cuidado também. Seguindo,
O verso 15 fala assim, no início: procura apresentar-te a Deus aprovado. Querido, se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso procurar me apresentar sempre a Deus aprovado. Como que eu posso me apresentar a Deus aprovado? Isso aí é algo que a gente sempre fala para jovens, para adolescentes, para filhos. Eu quero passar de ano, eu quero fazer isso. Então estuda. O que a gente precisa estudar? Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos conhecer essa palavra. Precisamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Que dessa forma a gente vai desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. E dessa forma estaremos desenvolvendo a nossa aprovação diante do Senhor. Querido, eu não estou falando que você precisa ser um teólogo. Eu não estou falando que você precisa fazer teologia, não. Teologia não salva ninguém. A teologia tem a sua importância, tem, mas ela não salva ninguém. O que salva é você entender o Deus da teologia. É você entender o amor desse Deus por mim e por você. E você querer ter um relacionamento de intimidade com esse Deus. Então você precisa se aprofundar na leitura da palavra. Se aprofundar no seu momento devocional com o Pai. Dessa forma você vai conseguir ter essa intimidade que você perdeu de volta. E assim você vai conseguir viver aquilo que Deus tem de melhor e separado para você. Seguindo o texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Querido, você consegue compreender a importância de não ter vergonha da tua fé? Você consegue entender como é importante você não se envergonhar do Deus que você diz que adora, do Deus que você diz que segue, que serve? Se você compreende isso, você tem buscado aquilo que a gente disse antes. Você tem buscado desenvolver um relacionamento com Deus. E com isso, buscado desenvolver uma intimidade com o Pai. Mas você provavelmente conhece um monte de gente que a gente pode chamar de agente secreto de Deus. Às vezes a pessoa trabalha contigo, está no mesmo ambiente que você, e você nem sabe que ela é serva de Deus. Aí, alguma vez ela chega para vocês e fala: eu também sou servo de Deus. Como assim? Eu sou servo de Deus, mas eu tenho vergonha de deixar claro a minha fé. Eu tenho vergonha de mostrar o meu relacionamento com Deus para os outros. Onde quer que eu chegue, as pessoas sabem que eu sou servo de Deus. Eu não preciso dizer que eu sou pastor, que eu sou isso, mas eu sempre deixo claro com a minha postura, com a minha vida, que eu sou servo do Deus Altíssimo. Não que eu seja melhor do que alguém. Não, pelo contrário, sou pior do que muitos. Mas eu entendo que eu não posso esconder aquilo que tanto me faz bem. Eu não posso esconder dos outros aquilo que fez e faz diferença na minha vida. Que nós possamos manejar bem, que nós possamos ser obreiros que não se envergonham do Deus que servimos. Que em todo momento as pessoas possam olhar para nós e olha só, que ele é um servo de Deus, que ele ali tem intimidade com Deus. Porque a nossa vida demonstra aquilo que Deus faz por nós e faz em nós. E por último, querido, e não menos importante,
o texto fala assim, que maneja bem a palavra da verdade. Pelo que eu e você possamos saber manejar a palavra de Deus. Que possamos ter o conhecimento necessário para, assim como Jesus, no seu ministério, no início do seu ministério, quando ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto, após um período de jejum de 40 dias, o diabo tenta provocar ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, com sabedoria, com ousadia, ele usou aquilo que estava na palavra contra o inimigo, demonstrando a sua intimidade com o Pai. Querido, que eu e você possamos entender esses 5 pontos e que possamos estar no centro da vontade de Deus, tendo de volta aquela intimidade com Ele que um dia lá no Éden foi perdida. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente ter de volta essa intimidade que um dia perdemos. Vamos orar? Pai de amor, eu coloco diante de Ti agora a vida dos meus irmãos aqui presentes, ouvindo essa ministração, a vida daqueles irmãos que ainda ouvirão, e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, para que possamos nunca perder a intimidade contigo. E se por algum motivo tenhamos perdido, Pai, que Tu possa estar trabalhando conosco para que essa intimidade perdida possa ser reencontrada, Pai. Fica conosco, cuida de nós, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus.